sobre a responsabilidade do homem na família. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Tá bom? Efésios 5, 23. A responsabilidade do homem na família. A primeira responsabilidade que o homem deve ter na família é do líder espiritual da casa. Se o homem não assume a liderança espiritual da casa, ele pode ter problema, a casa dele pode ter problema. Imagina, por exemplo, uma casa em que o homem não quer meia com Deus. Isso aqui que eu vou falar é estatística, é pesquisa. Diz que a mulher, quando se converte, ela consegue converter 30% da família. Mas quando o homem se converte, o negócio é o inverso. Ele consegue converter 70% da família. Geralmente, um filho ele tende a seguir a liderança do pai. A mãe fala isso, fala aquilo, mas tende a seguir o pai. Se for homem, nem se fala. E se for mulher, vai ser o defensor, a defensora do pai. Tudo que o pai fala, ela vai... Não, mas minha mãe, meu pai tá certo. Minha mãe, meu pai, isso, meu pai... Vai sempre estar tentando proteger e defender o pai. É assim ou não é? A mãe vai estar sempre, quase sempre errada, porque vai defender o pai de umas ideias. Mas imagina que o pai seja uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que não assume a sua liderança em casa. Ele pode estar conduzindo o filho para uma vida errada, conduzindo o filho de maneira equivocada. E aí, no caso, se a mulher for cristã, for serva de Deus, ela vai ter um trabalho dobrado para manter os filhos ali servindo a Deus. Eu repito, 30% das mulheres, quando se convertem, conseguem levar a família. E eu pergunto para você, hoje a igreja, o percentual é mais de mulheres ou de homens? Mulheres. Isso é indiscutível. Tem mais mulheres na igreja do que homens. Isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, os homens não estão assumindo o seu papel de liderança espiritual na família. Porque, irmãos, suponhamos que em nosso país 50% dos homens decidissem assumir o papel dele de liderança espiritual. Será que conseguiríamos melhorar as coisas no nosso país? Sim ou não, gente? Pode ter certeza que sim. Eu não vou falar de país, vamos falar da Bahia. Se os homens decidissem se unir, não, eu preciso ensinar para o meu filho a viver dentro das instruções, das normas de Deus. Eu vou ensinar meu filho a viver na palavra de Deus, irmãos. Ele iria mudar, iríamos ter inclusive uma sociedade mais saudável. Iríamos reduzir de maneira drástica o número de jovens na criminalidade e assim por diante. Simplesmente porque o pai assumiu a responsabilidade de liderança espiritual na sua casa. Olha o que diz aqui o texto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador, que gente? Do corpo. Ou seja, o homem é o cabeça. Quer dizer que as demais partes vem o quê? Mulher e os filhos. Sua prole. E a cabeça que comanda todo o corpo. Mas se o cabeça não está controlando, não está orientando a família, infelizmente,
A gente percebe hoje muitas famílias se deteriorando por conta do homem não assumir a sua responsabilidade espiritual. Claro que ele tem que assumir essa responsabilidade, esse chamado de líder, com amor, né? Quando guiando a casa espiritualmente, sempre que o filho ele estiver no relaxamento, estiver indo para o caminho errado, chamar e mostrar para esse filho a realidade da vida dentro da palavra de Deus, orientando dentro das prerrogativas do Senhor, porque assim você vai conduzir a sua família a ter uma vida santa e uma vida separada da criminalidade e assim por diante. Mas se o pai não assume a sua responsabilidade espiritual, ele pode estar colocando a família dele em um grande risco. Vamos para o segundo ponto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. O homem, ele é o provedor e cuidador da família e cuidador da casa. Então, deve prover, proteger e cuidar da família com responsabilidade. Desde o início, desde a criação, Deus deu ao homem a responsabilidade de estar indo atrás da caça para alimentar sua família. Se bem que vivemos em uma sociedade, digamos que, na linguagem de muitos, moderna, em que as mulheres também querem essa independência, quer viver, quer ajudar. Pode ajudar. A mulher pode sair, pode trabalhar, pode fazer, ter um trabalho fora, enfim, fazer as coisas, mas ela deve entender, e o homem deve entender que a responsabilidade de provedor é dele, e não da mulher. Ele que tem que assumir a responsabilidade de mantenedor da sua casa. Ele tem que entender isso. Por quê? 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que acontece, amados? Negou a fé. E é pior do que o infiel. Então, se o homem, ele não procura cuidar bem dos seus, e principalmente da casa dele, da família dele, ele está negando a fé. Irmãos, aprendam uma coisa: abaixo de Deus, tudo que importa é a família. Tem homens que eles não estão dando o devido valor à família. O homem tem que trabalhar, o homem tem que lutar, o homem tem que dedicar o máximo que ele puder para estar honrando a sua família. E quando ele faz isso, ele honra a família, ele está honrando automaticamente a quem? A Deus. Então o homem precisa assumir o seu papel, a sua responsabilidade de homem como um provedor e cuidador. A gente tem diversos relatos na Bíblia de quando o homem ele procura ser esse provedor, cuidar da família, a família se torna uma família forte e até mesmo indestrutível. Por que não? Indestrutível. Mas quando o homem não assume o seu papel, a sua liderança com responsabilidade, começa a entrar as raposinhas, começa a entrar problemas e começa a afastar, começa a desestruturar a família. É muito importante, às vezes eu fico analisando e eu fico me perguntando, não generalizando, mas o que está havendo com a minha classe? É verdade, porque infelizmente os homens não estão mais como antes. Muitos dos homens não estão mais assumindo. O filho fala que não vai fazer, se não faz mesmo, bate o pé, e ele não assume a sua posição de liderança. Quando você faz isso, você está cuidando do seu filho. Por exemplo, quando o homem ensina o filho que não deve gritar com a mãe, ele está ensinando para o filho que não deve levantar a voz para a mulher, né? Ele tem que respeitar a mulher. Porque se o homem não assume esse papel de... Porque isso aqui é um cuidado também. Estamos falando de provedor e de cuidado.
Se ele permite isso, que o filho levante a voz, grite com a mãe, ele está dizendo que isso é normal. E amanhã o filho vai casar e vai tratar a mulher dele como ninguém. E o homem em si, ele tem que assumir, sim, o seu papel, firmar na posição qual Deus o levantou, como líder espiritual, como um provedor e como cuidador da sua casa. Claro que tudo isso deve ser feito com responsabilidade e com muito amor, porque às vezes a gente pensa que o cuidar é ficar só abraçando, é só beijando. Tem que ter isso. Todo ser humano carece disso. Mas se você, por exemplo, não cria o seu filho, está com 14, 15 anos, já trabalha, já tem uma coisinha já, ou então ele tem 14, 15 anos, mas o filho não joga o lixo na rua. Não, deixa que eu levo, ele que joga o lixo na rua. O filho não lava, não faz nada dentro de casa. Tudo que o filho quer, tem na mão. Ele não está cuidando do filho dele. Ele está criando uma marica. Está criando um homem frouxo, um homem frágil. E tem que dar responsabilidade. Cada idade que o filho vai passando, ele vai tendo uma responsabilidade. Daqui a pouquinho eu falo das meninas também, minha menina. Fique tranquila, primeiro é só os homens. Não fique aí se achando, não. Daqui a pouquinho vai ter o seu tira-gosto também. E de repente tá aí só, tá vendo você? Meu esposo aqui agora para ouvir essas coisinhas e tal. Daqui a pouco tem um tira-gosto para você, não sei como é que vai ser a vez de vocês. Né? Mas tem que assumir o papel. O homem tem que assumir o seu papel. Como é que o filho está com 18 anos ou 16 anos, aí ganha lá um benefício, trabalha, ganha lá mas o menino não paga uma conta em casa. Uma conta de luz, uma conta de água, a conta da internet que ele usa aqui só. Como é que pode uma coisa dessa? Deixa o menino quieto, aí vai lá alguém falar, o filho é meu, cuido como eu quiser. Aí amanhã, esse rapazinho, ele vai casar. Aí vai ter a conta de água, vai ter a conta de luz, vai ter a conta do telefone, da internet, vai ter, dependendo da situação, o aluguel. É na verdade, vai ter o gás, vai ter a feira. Ele vai falar o que pro pai? Meu pai, o negócio tá sério, eu tô apertado. Aí o pai, como criou ele criou ele como um mimado, vai dizer o que para ele? Pode voltar para casa, seu quarto tá do mesmo jeito que você deixou. Será que isso é um bom exemplo que você, pai, tá dando pro seu filho? Certamente não. E é por isso que, infelizmente, tem um monte de homem frágil aí. Não tem homem firme, forte, determinado, que às vezes as coisas não dão certo, ele põe agora vai dar, eu vou insistir, porque Deus está comigo, eu aprendi a ser forte, eu não sou molenga. Volta para manhinha, fala com o painho, manhinha, que eu não estou conseguindo, manhinha, vai lá e já vai com o pai, ó, e o pai não tem filho, vai dizer assim, ó, deixe ele se virar, ele tem que aprender. Eu ensinei para ele que ele tinha que aprender a cuidar da família assim como eu cuidei de vocês. Cuidei de você, tenho cuidado e cuido dele. O que precisar, que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas não fazer aquilo que é de responsabilidade dele. Senão, meus irmãos, vai chegar um momento que ele vai ter a casa dele, que ele vai ter a vida dele, e quem vai pagar as contas dele? Hein? Os pais. E infelizmente, você pode estar dizendo assim, isso é loucura, mas certamente tem alguém por aí que infelizmente vive isso, que os filhos nunca cortaram o cordão umbilical. Na verdade, está sempre encostado nos pais, porque infelizmente o homem não assumiu a sua responsabilidade, e muitos depois de um tempo falam, oh Deus, onde foi que eu errei? Não ensinou, tem que ensinar.
Você pega um menino desse tamanho, você tem que ensinar. Está com sede? Vai pegar a sua água. Mas dá tudo na mão, não sei que não alcance, coisa assim, mas tem que dar um jeito para ele aprender já a se virar. 4, 5 anos, eu quero água, quero isso, quero aquilo, tá tudo na boquinha, aí não desenvolve. Tem que desenvolver, tem que ensinar. Se não ensinar, você está criando um grande problema para o futuro. Ok? Efésios 5, 25, terceiro item, ainda falando sobre a responsabilidade do homem. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Está falando de que o texto, irmãos? Amor sacrificial. Você tem que se dar. O homem, ele não pode conformar em ver as coisas não estando bem na sua casa, na sua família, ele fica quieto. Quem quiser, não é assim. Ele tem que se dar. Ele tem que dar um jeito para que a família esteja sempre bem. Eu vou lutar para manter minha casa. Eu vou lutar para manter a minha família em ordem. Por exemplo, irmãos, o camarada tá lá, a mocinha tá quietinha, vive na casa do pai e da mãe. Ruim ou bom, ela tem café, ela tem almoço, ela tem a janta, ela tem a dormida, não é assim? E outras regalias mais que ela tem. Aí a pessoa, o homem vai lá, tira essa moça da casa dos pais, mas não quer assumir a responsabilidade de dar pelo menos para ela o quê? O básico. Não se quiser que você vai trabalhar, não, quem tem que trabalhar é você, meu santo. Ela pode fazer isso, mas a responsabilidade de provedor é do homem. Entenda isso, viva isso e se dê. Se somente uma situação não está dando, eu tenho que procurar ver outra questão para estar honrando e mantendo a minha família em nome de Jesus. Mas é do homem a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade como homem, como líder espiritual, como provedor, como cuidador, e ame a sua família, meu irmão. Dedique-se para a sua família, porque às vezes nós não nos dedicamos o suficiente à nossa família, mas estamos honrando a família alheia. E não podemos fazer isso, em hipótese alguma, porque isso não é agradável e nem aceitável aos olhos de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus?